Tem mais participações aqui, a gente vai falar bastante sobre essa porta agora do Vale. O CJS de Itaúna coloca assim: tenho 15 anos de convertido, 10 anos de casado, um mês depois de eu ter meu bebê. Infelizmente eu não aguentei e traí a minha esposa em um prostíbulo. Eu preciso de ajuda urgente porque eu não consigo mais evangelizar, tudo na minha vida está dando errado. Preciso de uma orientação urgente. Uma das coisas que você já fez e que é extremamente importante nesse processo todo é entender que essa é uma situação que você precisa resolver. Uma outra coisa é procure alguém que você possa confiar para que você seja curado, inclusive dessa situação que está te acusando. Eu acho, pelo que você colocou, que essa não é uma situação que veio a público. Pelo menos eu estou entendendo dessa maneira. Então ela não veio a público, ela não se tornou um escândalo, mas ela precisa ser curada. Você está trazendo um sentimento de culpa e você precisa passar pelo processo, inclusive de se perdoar por isso. Entender o que te levou a esse prostíbulo, o que te levou àquela situação e identificar se essa situação não é reflexo de outras situações que não foram resolvidas anteriormente. E, a partir daí, ser restaurado. Então, creia, há um perdão de Deus e há um amor do Pai de forma incondicional, inclusive para essa situação. Então, você não precisa ficar achando que o mundo vai acabar e que vai cair em cima da sua cabeça por isso. É sério, né? Mas eu achei interessante demais o que o pastor Rogério disse, porque o maior problema, é claro, é muito sério a ida ao prostíbulo, o adultério, a situação que aconteceu. Mas o que o pastor Rogério disse é muito interessante. Não foi a ida que você não acordou pela manhã e falou, vou para lá. Algo muito enraizado precisa ser tratado. Então, não dá para você tratar só o perdão, o arrependimento de ter entrado lá. Porque senão isso pode acontecer no futuro se não for tratado a raiz. Ter entrado lá foi a gota d'água. Sim. Né? Mas veio enchendo o copo. Né? Sim. Então, isso é uma coisa interessante, inclusive, já que nós estamos falando sobre a porta do vale, nós íamos para o Salmo 23, 4, né? Que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ainda que eu ande, não quer dizer que nós estamos isentos de andar, mas podemos andar por um tempo pelo vale. Né? Chegaram algumas participações, vamos dar uma entrada um pouco no tema, senão a gente vai fugir muito do tema, daqui a pouco eu volto de novo. A porta do vale, pastor Rogério, em letras assim, entendíveis ao olho nu. Garrafais. Exatamente, garrafais e gigantes. O que seria essa porta do vale? Essa questão do vale são justamente situações que nós passamos na nossa vida, e o vale é esses momentos que muitas vezes nos leva à reflexão, nos leva a sermos provados, muitas vezes vem o sentimento de isolamento, estar só, e o texto está dizendo do Salmo 23 que o Senhor está conosco, não é? Tu estás comigo, não é? E exatamente o que eu falei, muitas vezes nós queremos estar nas montanhas. Por quê? Tem um pastor e psiquiatra amigo e já um conferencista muito conhecido no Brasil, que é o Dr. Fábio Damasceno, e ele lá do Rio de Janeiro, e ele escreveu um livro muito interessante, ele falando a respeito do sol e do sapo, não é? Que todos nós vivemos esses momentos da nossa vida, muitas vezes de sol, ou seja, no alto da montanha, visível, muito bem, tranquilo, e os momentos de sapo, porque o sapo vive nas regiões dos vales e muitas vezes vales bem profundos, onde tem umidade, tem pouco tempo de sol, e então a tendência de nós sermos assim. Alguns têm essas curvas de níveis mais acentuadas, que muitas vezes precisam de uma intervenção médica, e o normal que todos nós temos essas curvas de níveis. Uns dias nós estamos bem, tipo sol, bombando, né, em alta, e outros momentos nós vamos viver nos vales, onde o sol ele passa e o vale tem pouco tempo, o sol bate lá embaixo, mas ele já some, e aí é sempre o quê? Umidade, pouca luminosidade, que são aqueles momentos de baixa, aqueles momentos que às vezes nós estamos reflexivos, às vezes até um pouco tristes, sendo tratados, que é plenamente aceitável.
Ninguém tem uma linha constante no aspecto emocional, no aspecto de equilíbrio emocional, não existe isso. Né? Às vezes se vende isso, tenta se compensar com uma espiritualidade sempre, sabe, pujante, rompedora, que não é real. Né? Você está completamente imperfeito se você não tiver um dia triste. Exatamente, isso é irreal, não existe isso. Então, o vale, ele faz parte da nossa vida. Né? Tem até uma canção antiga, assim, da época do Guerra, não é da minha não, né? Que é aquela, como é, o Deus do Vale, como é que é, não sei o que, no Vale. Canta aí, Guerra. Vale da Sombra da Morte. Não. Eu sei. Esqueci. Eu sei que Eles não querem cantar aqui. Quem vai pastor Paulo César, Não me conhece. Mas a visita no vale, Deus no vale, uma coisa assim. Então, assim, o vale faz parte das nossas vidas. O vale é um tempo de reflexões, é um tempo de nós permitirmos ser tratados, ser lixados, não é? E confrontados. E onde a aprovação, a gente também é aprovado, né? Porque a gente lê o livro de Tiago e vê no Novo Testamento mesmo, Jesus já trazendo, através da vida de Tiago, essa ideia da aprovação ser algo enviado pelo próprio Deus. Às vezes ele nos leva para os momentos de vale mesmo, porque ele é o Deus que está com a gente no vale. Tem momentos que nós, Jesus foi, tem momentos que nós nos lançamos em alguns vales terríveis aí e que precisamos da misericórdia de Deus, que também nós podemos contar. Mas nós estamos falando aqui de uma porta que ela é necessária acontecer ou ser ultrapassada, né, transposta, para que realmente os valores das montanhas sejam realmente reconhecidos. Porque né? o vale é aprendizado. Exato. Né? O vale é aprendizado, é crescimento. Porque nós não queremos. Quem quer estar passando pelo fogo ou passar pela fornalha? E o vale, muitas vezes, é esse lugar de nós andarmos sós. Não é? E temos momentos de intimidade com Deus, né? O Roger quer falar aqui. E a questão também, só uma colocação aqui, da forma da ótica que a gente olha o vale. Isso é muito importante, você entendeu? Davi olhou para aquele gigante e o que ele enxergou? Enxergou, não, isso aí é fichinha para Deus, Sim. Então, muitas vezes eu tenho que olhar e falar, não, Deus é maior do que esse vale que eu estou vendo. Eu posso estar nele, mas eu tenho um Deus que já passou por ele. Deus, você entendeu? Não é? E Jacó, o que ele fez lá no vale? Ele saiu como príncipe. E de repente você pode sair do vale como um príncipe, né? Com novas perspectivas. Perfeito. Né? Uma coisa interessante que a gente deve observar num vale, o que caracteriza geograficamente um vale é que ele está cercado por umas regiões montanhosas, mais altas. Quando a chuva vem, o que ela vai normalmente fazer? Através das enxurradas, ela vai trazer a terra das regiões altas que serão acumuladas no vale. A enxurrada, essa chuva que vem descendo as montanhas, ela vai trazer o que existe de mais fértil e de melhor na terra. E essa terra, que é uma terra fértil, vai ser acumulada no vale. Então, o vale é o lugar fértil. O vale é o lugar onde devemos pensar que ali nós podemos colocar uma semente, porque a terra vai acumular naquele lugar a umidade necessária e todos os nutrientes necessários que ela traz dos lugares altos para fazer essa semente germinar. Sim. Quando a gente pensa nessa perspectiva, né, do vale, estamos nos lugares altos. Nesses lugares altos, nós vamos tirar todos os nutrientes necessários para quando nós estivermos nesses momentos de vale, fazer com que aquela semente que o Senhor quer que frutifique através de nós, venha germinar e possa vir com força. Sim. Então, o vale ele é extremamente importante nesse aspecto. Um lugar a ser aproveitado, né? Então, não ser só chorar porque não tem o conforto da montanha. Existem as belezas de todos os lugares. Uma vez eu estava escutando uma boa palavra do pastor T.D. Jakes dos Estados Unidos, ele dizia isso, as belezas que nós temos ao longo do caminho. A gente se pega ao final do caminho e esquece que esse caminho é
recheado de belezas, né? Isso acontecia muito no passado, você entrava no carro, você ficava analisando a estrada, você contava as flores, os carros. Hoje a gente é muito mais virtual, né? A gente está tudo muito virtual. Deixa eu fazer umas perguntas aqui, senão o povo de casa vai ficar triste comigo. A Francisca de Contagem mandou: eu tenho uma filha que faz um acompanhamento com um neurologista. Ela tem muito problema com mentiras. Tudo que eu faço para ela não está bom. Quero saber se isso é um problema de caráter ou algo que possa estar relacionado à doença que ela tem. Pode ser as duas coisas mais uma. Pode ser também questões de ferida na alma mesmo, não é? Então a gente precisaria entender... Qual que é o nome dela? Francisca. Deve ser Francisca. Francisca, está escrito errado aqui, mas é Francisca. A gente entender, assim, o todo, a questão, como que foi a questão da gestação dela. Ela foi uma gravidez desejada, não foi? Ela foi gerada fora do casamento ou não? Como que foi a infância dela, primeira infância, segunda infância? Nós precisamos ter uma visão assim do todo. Pode ser questão de caráter? Pode ser ferida da alma? Sim. E que um agravante é essa situação dela neurológica que precisa fazer um acompanhamento. Então a gente precisa ter assim um pouco mais de informações para a gente poder ter assim, um comentário ou até mesmo conversar com você como mãe, para também a gente poder conversar com ela e tentar ajudá-la. Ou seja, Francisco, você que é daqui de Contagem, está pertinho, os contatos do Clínica Dalma estão passando aqui embaixo, todo momento. Você pode entrar em contato com a gente. O pessoal do Clínica Dalma está à disposição para atender você e para te ajudar no que for possível e saber mais detalhes sobre o caso, né? Uma pessoa anônima mandou aqui: como eu faço? Para mim, uma pergunta super natural, que diz assim: como eu faço para me livrar de uma dor? Quando eu ouço uma determinada música, essa dor vem à tona, porque na época do lançamento dessa canção, que inclusive é cristã, eu estava passando por um momento de dor. É naturalmente natural. Naturalmente natural, e tem memórias aí que precisam ser resolvidas, né? Porque senão, se isso não for resolvido, enquanto você ouvir essa música, vai suscitar tudo aquilo, não é? Novamente. Então precisa trabalhar a memória disso. Porta velha. A porta velha. Isso aí nós falamos ontem, né? Foi velha. onde eu não fiz a aula. Uma pessoa anônima colocou assim: quando eu era jovem eu tive um relacionamento que não deu certo, mas ficou uma situação mal resolvida. Todas as vezes que eu via essa pessoa, ficava um clima estranho. Meu casamento teve problemas por causa disso. Hoje estamos na presença do Senhor, mas às vezes me vem à mente o que fazer. Precisa ser tratado sobre isso, não é? Então tem que romper o vínculo desse relacionamento que nós chamamos de laços, né? Laços de alma, lembranças. Então precisa ser quebrado, cortado, e se existe possibilidade de conserto entre ambos, que se conserte, né? Se não tem como, a pessoa não está aqui, ou a ausência, a pessoa não está em outro lugar, né? Tem como você resolver, mas se existe a possibilidade da reconciliação, que seja feita a reconciliação. E até às vezes esses quebrar de laços, muitas vezes a gente falou aqui, vocês trouxeram esse tema, às vezes não é necessariamente você encontrar, está casado, é uma situação constrangedora, né, de você rever um passado. Então tem atos proféticos que isso pode fazer. Você pode liberar mesmo, dizer: Senhor, eu esqueço isso, enterrar esse passado, porque realmente são situações difíceis. Né, exatamente. Tá respondida. Daniele de Belo Horizonte: eu quero saber o que eu faço para me firmar nos caminhos do Senhor, porque muitas vezes já tentei e eu acabo não conseguindo. Quero saber o que vocês me orientam. Daqui de Belo Horizonte. É uma questão de discipulado, né? Onde ela estiver, procurar o líder dela para orientar e discipular. É a porta da ovelha. Bíblico. Essa aí é a porta da ovelha. Porta da ovelha. Tem que ser discipulado, tem que ser trabalhado. Talvez ela está sem um líder, sem direção. Então ela procure o líder, tá, Daniela? Procure o líder para ele te instruir, caminhar com você dentro da palavra de Deus e você fortalecer. Você tem que fortalecer no espírito, tá? Carvão pegando fogo tem que continuar na fogueira, porque senão ele vai ficar apagadinho, né? Ou seja, volta para essa fogueira aí, corre, pega um pastor, alguém de confiança da sua igreja, um discipulador, porque realmente quando você é nova convertida, ou novo convertido, você precisa de verdade estar perto de alguém, porque você vai ter muitas dúvidas, você vai ter muitas vontades de fazer algumas coisas que, ao seu ver, parecem coisas instantâneas. Que aí vai ter alguém que falar: mas espera um pouquinho, sabe por quê? Por causa disso. São aquelas coisas do primeiro amor. Exatamente. Que eu vou dizer uma coisa para você: é a coisa mais maravilhosa do mundo, é você discipular alguém que está nesse momento de nova conversão. Não é peso para nenhum pastor, é a coisa que o pastor mais gosta de fazer. Exatamente. É trabalhar com alguém que acabou de chegar para Jesus. Estou errado? Bom demais. Bom demais, né? Bom demais.